Muito bem. Então, pessoal, o pessoal que está chegando aí, um bom dia. Então, eu já vou iniciar. Então, a discussão é sobre sistemas de equações lineares, né? Então, o que é um sistema de equações lineares? É um conjunto, são várias equações lineares, né? E o objetivo aqui, o foco é discutir e resolver sistemas com N equações e N incógnitas, que genericamente um sistema N por N é representado desta forma, né? Aqui nós temos os coeficientes que são representados pelo A11, o A12, o A1N e assim sucessivamente, que multiplicam as incógnitas x1, x2, etc. e o xn, né? E do lado direito de cada uma das equações, esses valores que são constantes aqui são valores conhecidos, né? Então, dentro desse conjunto de grandezas aqui, né, as desconhecidas, as que não são conhecidas, as incógnitas, são os valores do x1, do x2, etc., e do x índice n, né? Então, o AJ é chamado de um coeficiente, né? E a matriz formada pelos AJ será a matriz dos coeficientes do sistema. Então, o objetivo, né, ao resolver um sistema de equações lineares, N por N, é determinar um conjunto de valores, x1, x2, etc., e o xn, que resolvem todas as equações simultaneamente. Então, quando a gente consegue encontrar este conjunto de valores, a gente vai dizer que o sistema tem solução. Se for impossível, né, encontrar um conjunto de números que satisfaça todas as equações simultaneamente, a gente vai dizer que o sistema é impossível ou incompatível. Certo? Então, um sistema de equações lineares pode ser classificado de três diferentes maneiras quanto à existência ou não de soluções. E a gente vai dizer que um sistema que possui somente uma solução é possível e determinado, né? Também é utilizada a expressão compatível e determinado, né? Então, possível ou compatível é uma maneira de dizer que o sistema tem solução. E determinado é porque só tem uma. Então, possível e determinado só tem uma solução o sistema de equações. Se o sistema possuir infinitas soluções, ele será chamado de possível e indeterminado, ou compatível e indeterminado. Porque vejam, ou o sistema tem uma solução só, que é o primeiro caso, ou ele terá infinitas. Não há possibilidade de um sistema ter apenas duas soluções diferentes. Se ele tiver mais de uma, ele terá infinitas. E aí isso é chamado de um sistema possível, ou compatível e indeterminado. E se ele não tiver solução, se o sistema de equações não tiver solução, a gente vai dizer que o sistema é impossível. Então, cada uma dessas diferentes situações pode ser identificada, né, através da aplicação de algum método que, usando operações aritméticas, consegue identificar em qual caso se enquadra o sistema de equações. Então, dentre os métodos de resolução, eles são divididos em duas grandes classes, né, os chamados métodos diretos, que calculam a solução após a aplicação de um número finito de operações aritméticas, como, por exemplo, o método de Gauss, que é chamado método de eliminação de Gauss, e também um outro método conhecido como método de Cramer, né? Então, esses dois métodos são chamados de métodos diretos, né? Porque a gente consegue descobrir, a gente consegue calcular exatamente quantas operações são necessárias para resolver um sistema com N equações e N incógnitas. Dentre os métodos diretos, como eu já disse anteriormente, né, o método de eliminação de Gauss é considerado o mais eficiente, o mais competitivo. O método de Cramer ele é restrito para sistemas com duas equações e duas incógnitas, no máximo três equações e três incógnitas, porque ele envolve o cálculo de determinantes na aplicação da resolução, e isso demanda muito tempo, muito esforço computacional. Por isso que o método de Cramer ele não é um método considerado eficiente, um método eficaz, quando a gente trabalha com sistemas maiores, né, com um número maior de equações e de incógnitas. Os métodos iterativos são uma outra classe de métodos, eles têm uma outra metodologia, eles calculam sequências que se aproximam da solução. Sob certas condições é garantido que essas sequências convergem para a solução exata
E os mais conhecidos são o método de Gauss-Jacob, o método de Gauss-Seidel. Geralmente nas disciplinas de cálculo numérico, os estudantes conhecem esses dois métodos e eles são mais indicados para sistemas esparsos, quando a matriz dos coeficientes tem uma grande quantidade de coeficientes iguais a zero. Então, o método de Gauss, que é também conhecido como método de eliminação ou eliminação gaussiana, né? Gauss é o matemático que idealizou este método, e então ele é baseado em operações elementares sobre as equações do sistema. E tem por objetivo transformar o sistema dado num sistema equivalente, isto é, que tem a mesma solução, em um formato triangular, né? Ou seja, os coeficientes que estão abaixo aqui, ó, da diagonal principal da matriz de coeficientes são todos iguais a zero, por isso que a gente não escreve. Tá? E essa etapa do método, que consiste em fazer essas eliminações, transformar esses coeficientes em iguais a zero, é chamada de eliminação por causa disso. Então, baseia-se na hipótese de que não são feitos arredondamentos nos coeficientes eliminados. Vejam que se eu tiver um sistema de equações nesse formato aqui, é possível resolver, porque a última equação me permite calcular o x índice n, bastando dividir o bn pelo ann se o ann for diferente de zero. E assim sucessivamente, por retrosubstituição, eu calculo na equação anterior o xn menos 1, e aí vou indo, calculo o x2 e depois o x1, né, fazendo as substituições retroativas, né, da última para a primeira equação uma por uma. Com isso, eu consigo resolver o sistema baseado nessas duas etapas. Muito bem. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né, para vocês verem como é possível a gente concluir que certas operações, né, não transformam a solução do sistema. Então, essas operações chamadas de operações elementares são essencialmente três, né, e elas serão usadas numa quantidade arbitrária, isto é, posso usar quantas vezes eu quiser, porque o objetivo é resolver o sistema, então eu posso utilizá-las à vontade e não tem nenhum problema, porque elas não modificam a solução de um sistema. Quais são as operações? Então, a multiplicação de uma linha do sistema por uma constante diferente de zero, então eu pego uma linha qualquer lá e multiplico com uma constante k. Então, esta linha será substituída por ela mesma multiplicada por k, e o k é uma constante diferente de zero. Então, vai ser denotada por esta notação aqui, ó. Linha i será substituída pela própria linha i multiplicada pela constante k, onde o k é um número diferente de zero. Eu posso substituir uma linha por uma combinação dela com outra linha, que será denotada por esta expressão aqui. A linha i é substituída pela soma da linha i com a linha j, previamente multiplicada pela constante k. E a permutação de duas linhas, que é simplesmente trocar duas linhas de lugar, a linha i troca de lugar com a linha j, vai ser representada por esta notação aqui, com essa setinha que aponta nos dois sentidos, né? Então, o método de eliminação de Gauss, ele consiste na aplicação de um número finito de operações elementares sobre equações do sistema. As operações elementares são as que eu descrevi ali na tela anterior, eliminando incógnitas. Esta etapa é conhecida como a etapa de eliminação e o sistema é transformado num sistema em formato triangular. E a substituição retroativa, após a eliminação das incógnitas, o sistema pode ser resolvido calculando-se o xn, o xn-1, etc., o x2 e o x1, ou eu vou concluir que o sistema é impossível, né? Em cada etapa, então, o elemento A e I é usado como pivô para a eliminação das incógnitas que estão na iésima coluna, nas linhas I mais 1 até N. Portanto, em cada etapa, o pivô deve ser um número não nulo, né, um número diferente de zero. Então, aqui eu faço um exemplo 4x4, e aqui, ó, pessoal, nessa tela, eu estou apresentando aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, o algoritmo, digamos assim, né, os passos que devem ser resolvidos para que eu consiga implementar o método de Gauss. Tá? Então, isso aqui está numa linguagem, digamos assim, mais voltada para programação, né? Então, a gente não vai utilizar necessariamente desta forma aqui. Eu vou fazer uma adaptação na hora de escrever, né, os cálculos
que são necessários para a implementação do método Gauss, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, então, alguns exemplos, né? Então, lembrando ali só a questão da classificação, tá? Porque sempre a gente tem que estar preparado, né, para as três situações. É importante ressaltar, né? Então, o sistema, quando a gente começa a resolver, né, a gente pode se deparar com três situações lá no final. O sistema poderá ter uma solução só, que a gente vai dizer que ele é possível e determinado. Ele poderá ter infinitas soluções, que é um sistema possível e indeterminado. E o sistema poderá ser impossível. Então antes de eu mostrar aqui o próprio método, vou mostrar aqui, ó, por que certas operações não alteram a solução de um sistema. Vejam esses dois sistemas em tela aqui. Ó, o sistema que eu chamei de número 1, que eu estou destacando ali, ó, x mais y igual a 2 na primeira equação, x menos y igual a 0 na segunda equação, né, ele tem a mesma solução que o sistema que eu chamei de 2, que está aparecendo aqui do lado direito, que agora está destacado. Por quê? Porque as duas equações foram apenas trocadas de lugar. Então, quando eu troco duas equações, duas linhas, né, eu troco a linha 1 com a linha 2, evidentemente que a solução do sistema continua a mesma. Tá? Os valores de x e y que resolvem esse sistema são os mesmos, tanto o sistema 1 quanto o sistema 2. Então, por isso, eles são chamados de sistemas equivalentes, né? Eles têm a mesma solução. E é possível verificar que a solução desses dois sistemas, é o conjunto de valores, x igual a 1 e y igual a 1. Ó, é fácil verificar aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, 1 menos 1 é igual a 0. Tá? E por que a solução é única? Ó, a solução é única porque o determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero. Quer ver? Vamos calcular aqui o determinante da matriz dos coeficientes. Vamos inserir aqui o símbolo de cálculo do determinante. Então, qual é o determinante que a gente calcula? A gente calcula o determinante da matriz que tem os coeficientes das incógnitas, aqui na primeira linha. Vamos olhar aqui o determinante aqui do sistema 1. Né? Ó, 1 e 1 na primeira linha são as incógnitas, 1 e menos 1 são os valores dos coeficientes do x e do y. Ó, como é que a gente calcula o determinante 2 por 2 que a gente viu na outra aula? Multiplica aqui, ó, os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da outra diagonal. Certo? Então, isso aqui vai dar menos 1, que é igual a menos 2. Então, como esse número é diferente de zero, isso garante quando o determinante da matriz dos coeficientes do sistema é diferente de zero, a teoria garante que a solução do sistema é única. Tá? Esse sistema é possível e determinado. Então, na verdade, os dois sistemas, né? Estes dois sistemas são possíveis e determinados. A única solução é formada por esses números aqui. Então, o determinante da matriz de coeficientes, quando é diferente de zero, garante que a solução do sistema é única. Muito bem, o segundo exemplo, que garante que eu posso fazer transformações elementares sem alterar a solução do sistema, é esse sistema aqui. Vamos começar com esse aqui de cima, na parte superior aqui da tela, destacado aqui. Então, a primeira equação, 2x mais 3y igual a menos 4, 5x mais 8y igual a 2. Como é que eu obtenho o segundo sistema que está escrito aqui na linha abaixo? Eu peguei e multipliquei a primeira linha por 5
Ó, 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes 3, y dá 15y. E 5 vezes menos 4 dá menos 20. E, ao mesmo tempo, eu multipliquei a segunda linha por menos 2. Então, a segunda linha virou menos 10x, menos 16y, igual a menos 4. Por que isso, né, pessoal? Depois, mais tarde, a gente vai ver. Porque se eu faço isso, observa que se eu somar, né, aqui as duas equações, ó, o 10x e o menos 10x, eles vão se cancelar, né? Mas o importante é observar aqui o sistema obtido a partir das transformações que estão registradas aqui, ó, linha 1 substituída por 5 vezes a linha 1. E a linha 2, que é substituída por menos 2 vezes a própria linha 2, que é esse sistema de baixo aqui, ele é equivalente, ele tem a mesma solução que o sistema na parte superior. Né? Porque eu posso voltar para lá. Se eu dividir aqui por 5 a primeira linha e dividir a segunda linha por menos 2, eu volto lá para o primeiro sistema. Então, esses dois sistemas, eles têm a mesma solução e a solução é x igual a menos 38 e o y igual a 24. Vocês podem fazer isso, né, fazendo uma verificação aqui. Tá? Ó, como é que a gente faz a verificação? Se eu substituir, por exemplo, na primeira equação, né, vamos copiar aqui. Vou pegar aqui esse sisteminha aqui que é mais fácil. Se eu substituir no lugar do x, o 38 negativo, menos 38. No lugar do y, eu vou escrever o 24. Quanto é que vai dar isso? Menos 76 mais 72, que é igual a menos 4. Né? E na segunda equação ali, se eu substituir o x por menos 38 e o y por 24, ó, quanto é que vai dar isso? 5 vezes menos 38, se vocês pegarem uma calculadora, vai dar menos 190, mais 24 vezes 8, 192. Soma esses dois números dá 2. Então, realmente, substituindo o x por menos 38 e o y igual a 24, a gente obtém a solução do primeiro sistema, e vocês podem fazer a mesma coisa no segundo. Né? E a solução é única. A solução é única. Por quê? Ó, se eu calcular o determinante, calcular o determinante da matriz dos coeficientes do sistema. Vou botar aqui. Dois e 3 na primeira linha, são os coeficientes lá do x do... Estou falando do primeiro sistema aqui. 2 e 3, 5 e 8. 2 e 3, 5 e 8. Ó, 2 vezes 8, menos 3 vezes 5. A 16 menos 15, que é 1, que é diferente de 0. Então, sempre que o determinante da matriz de coeficientes é diferente de 0, a teoria garante que a solução é única. Né? Então, o sistema, digamos que é esse aqui, ó. Sistema é possível e determinado, né? Certo? E a solução é formada por esses números aqui. Bem claramente. Muito bem. Um outro exemplo, né, de um sistema de equações que também pode ser modificado por operações elementares e preserva a solução. Ó, eu peguei esse sistema aqui, x mais 3y, está destacado em tela, x mais 3y igual a 14, 4x mais 8y igual a 44, e fiz a seguinte modificação, a linha 2 recebe a linha 2 menos 4 vezes a linha 1. Ó, vou fazer o cálculo mentalmente aqui, ó, menos 4x mais 4x dá 0x aqui nessa posição, então a gente não escreve. Menos 4 vezes 3y dá menos 12y. Soma com 8, menos 4y. Menos 4 vezes 14 dá menos 56, soma com 44 dá menos 12. Então vejam que esse sistema
que está destacado agora em tela, é muito mais simples que o primeiro, porque na segunda equação eu só tenho a incógnita y. E eu posso calcular o y dividindo, né, o menos 12 por menos 4. Eu obtenho y igual a 3. E substituindo o y igual a 3 na primeira equação, 3 vezes 3 é igual a 9, e subtraindo 14 menos 9, eu obtenho que o x é igual a 5. Né? Então, a solução desse sistema é única. Né? Certo? Ó, esta é a única solução do sistema, porque, ó, vamos calcular de novo o determinante ali, né, da matriz de coeficientes, né, a matriz que tem os números que correspondem aos coeficientes das incógnitas x e y. Na primeira linha, 1 e 3, na segunda linha, 4 e 8. Vejam, ó, ficar 1 vezes 8, opa, 1 vezes 8 menos 3 vezes 4. 8 menos 12, que é igual a menos 4, que é um número diferente de zero. Então, como esses determinantes são diferentes de zero, esse determinante é diferente de zero, né, o sistema tem uma única solução, é o que garante a teoria. Portanto, se eu encontrei já uma solução, essa aqui é essa mesmo. Né? X igual a 5 e y igual a 3 é a solução desse sistema e do sistema equivalente obtido através desta operação aqui. Tá? Então, essa é a lógica do método de Gauss. Eu vou mostrar então para vocês como a gente pode o método de Gauss através das transformações elementares nas linhas ou equações do sistema, tá? Em que a gente vai ter um sistema triangular que tem a mesma solução do sistema dado. Vocês reproduzirem os cálculos, depois resolverem alguns exercícios para se familiarizar com a notação e com a forma, né, de desenvolvimento e aplicação do método de Gauss. Então aqui eu tenho um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Ó, os coeficientes das incógnitas são 1, 4, 3 na primeira linha, 2, 5 e 4 na segunda linha, 1, menos 3 e menos 2 na terceira linha. Né? E aqui do lado direito, o B1 é 1, o B2 é 4 e o B3 é 5. Para facilitar a aplicação do método de Gauss, a gente utiliza uma notação que chama-se notação de matriz ampliada, que consiste em escrever, vou escrever aqui a matriz com uma notação maior um pouquinho para enxergar melhor. Ó, então a gente escreve os coeficientes do x, do y e do z, do lado direito lá, ó, separados por uma linha pontilhada. Então vai ficar 1, 4 e 3 na primeira linha, e uma linha pontilhada e o 1 lá do outro lado. Na segunda linha, 2, 5 e 4, e a linha pontilhada separando o 4. E finalmente na terceira linha, que corresponde à terceira equação, 1, menos 3, menos 2 e 5. Tá? Então o pivô na primeira etapa do processo é o A11, que é um número diferente de zero. E eu vou zerar os coeficientes que estão abaixo do pivô. Tá? Ou seja, este coeficiente aqui, o 2, e este coeficiente aqui, o 1, né, que está ali na terceira linha, na primeira coluna. Então, o elemento que vai ser zerado vai ser o A21, que vale 2, e o A31, que vale 1. Esse é o objetivo do método de Gauss, tá? Zerar esses, na primeira etapa, esses dois coeficientes que estão aqui na primeira coluna, abaixo do primeiro pivô. Então, como é que a gente faz isso? A gente calcula esses multiplicadores. Isso aqui é uma fórmula que é geral, né? Tu sempre vai dividir o elemento
Ó, como é que calcula o M21? Eu botei ó, aqui esses dois coeficientes correspondentes ao elemento que vai ser zerado ali, o A21. Né? Então, tu pega o A21 e divide pelo pivô. Ou seja, 2 dividido por 1, que é 2. E depois, no M31, tu vai dividir o A31 pelo pivô, que é o A11, ou seja, 1 dividido por 1, que é igual a 1. Por isso que o pivô tem que ser diferente de zero, para ser possível fazer as divisões. Né? Então, as operações que são definidas a partir do cálculo dos multiplicadores são essas duas aqui, né, nessa primeira etapa. Vamos botar aqui para baixo, depois a gente vai olhar como é que é implementar. A linha 2, a linha 2 vai receber a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Isso vai garantir que este coeficiente aqui, ó, o A21, que está destacado ali na tela, ele se transforme em um número igual a zero. E depois eu vou transformar a linha 3 em linha 3 menos linha 1, porque isso vai me garantir que agora este coeficiente, que é o A31, ele se transforme num número igual a zero. Tá? Essa é a ideia, essa é a lógica dessas duas transformações. Os demais eu vou calcular. E o cálculo é efetuado, né, coluna por coluna. Né? Por quê? Porque eu tenho que fazer operações com as incógnitas que estão nas mesmas colunas. Então, o x está na primeira coluna, o y na segunda, o z na terceira coluna, e os termos independentes lá do outro lado, né, que estão aqui separados por essa linha pontilhada. Então, por isso que eu faço coluna por coluna, porque daí eu estou somando elementos semelhantes. Então, vou fazer aqui ó, os cálculos correspondentes à primeira transformação, que é a linha 2 recebe linha 2 menos a linha 1. Então, para facilitar aqui a visualização, eu vou copiar aqui o sistema, na notação de matriz ampliada, e vou passar ali para outra página. Então, vejam. Eu escrevi aqui, né, a operação que corresponde à linha 2 recebe linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, vejam aqui, ó, linha 2. Qual é o primeiro elemento da linha 2? É o 2. Então, vai ficar 2 menos 2 vezes o elemento correspondente lá na linha 1, que é 1. Né? 2 menos 2 vezes 1 dá 2 menos 2, que é igual a 0. Depois eu vou para o segundo elemento aqui, que é o 5. Vejo que aqui está alinhado aqui os elementos da linha 2. 5 menos 2 vezes o elemento correspondente da linha 1. Então fica 5 menos 2 vezes 4, né, que é o elemento que está ali ó, acima do 5. Ó. 5 menos 8, que é igual a menos 3. E agora a terceira coluna. 4 é o elemento que está aqui na terceira coluna da linha 2, menos 2 vezes o 3, que é o elemento correspondente lá da linha 1. 4 menos 6 é igual a menos 2. E, finalmente, lá do outro lado das equações, né, depois da linha pontilhada, aqui, ó, 4 menos 2 vezes 1, ou seja, 4 menos 2, que é igual a 2. Então, tu terá uma nova linha 2 que será formada por esses números aqui, ó. 0, menos 3, menos 2 e 2. Então, estes resultados obtidos aqui vão ser os resultados que eu vou substituir na nova linha 2. Tá? Só que eu tenho que calcular a linha 3 primeiro. Então, vou calcular a linha 3. Aqui. Então, aqui eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte, para a gente enxergar melhor. Ó. Então, agora eu vou fazer a linha 3 recebe a linha 3 menos a linha 1. Tá? Então, pego aqui os elementos da linha 3 e subtraio, né, os elementos da linha 1. Então, aqui na primeira coluna, 1 menos 1 dá 0. Segunda coluna, menos 3, menos 4, dá menos 7. Terceira coluna, menos 2, menos 3, dá menos 5. E o termo independente, 5 menos 1, dá 4. Então, esses resultados aqui, ó, 0, menos 7, menos 5 e 4, são os elementos da nova terceira linha. Então, juntando aqui a segunda linha nova e a terceira linha nova, eu vou obter a nova configuração do sistema, que será este aqui, ó. Vamos conferir aqui. Ó. Primeira equação, x mais 4y mais 3z igual a 1, é a mesma equação que eu tinha antes aqui, ó. X mais 4y mais 3z igual a 1. A segunda linha virou 0, menos 3, menos 2 e 2. Ó. 0x menos 3y menos 2z igual a 2. E a terceira linha, 0x menos 7y menos 5z igual a 4. Ó. 0x, que a gente não escreve, menos 7y
menos 5z igual a 4. Então, este sistema aqui é um sistema equivalente ao sistema original, né? E a gente eliminou, a gente zerou os coeficientes do x que estão na segunda e na terceira linha. Agora eu vou pegar esse sistema, escrever na notação de matriz ampliada, e eu tenho então aqui o pivô, que é o menos 3, né? Que é o elemento que está na diagonal principal da matriz. O pivô sempre é um elemento da diagonal principal da matriz. E agora, né, observar, eu vou destacar aqui o fato, a propriedade que o pivô é diferente de zero. Então eu posso seguir os cálculos. Qual é o elemento que eu vou zerar? O elemento que está abaixo dele. Só tem um, que é o menos 7, que é o A32. Então qual é o multiplicador? É o M32, que é o A32 dividido pelo pivô, que é o A22. Menos 7 dividido por menos 3, que é 7 terços. Então a operação que vai garantir, né, que este coeficiente, o A32, seja zerado é linha 3 recebe linha 3 menos 7 terços vezes a linha 2. Né? Então eu vou copiar aqui, ó, essa operação, né, e vou colocar aqui para mostrar os cálculos correspondentes. Para a gente olhar como é que ficam alinhados as quantidades aqui. Ó. 0, que é o primeiro elemento da linha 3, que, embora ele não apareça lá na notação de sistema convencional, mas na matriz ampliada ele aparece. Na verdade não precisaria fazer, né, mas eu vou fazer para deixar bem claro, tá? Porque 0 menos 7 terços vezes 0 vai dar 0. Então, depois aqui, ó, menos 7, que é o elemento da segunda coluna. Menos 7 terços vezes menos 3, que é o pivô, né? Então, fica menos 7 mais 7, porque esse menos 3 com 3 dá 1, dá menos 1, com esse menos aqui fica mais na multiplicação, né? O produto menos 7 terços vezes menos 3 é mais 7. Menos 7 mais 7 dá 0, que é o que a gente quer, né? Depois aqui, ó, menos 5 com menos 2, né? Menos 5, menos 7 terços vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 5 mais 14 terços, né? Porque menos com menos dá mais na multiplicação. E 7 vezes 2 é 14 dividido por 3. Calculo aqui o mínimo múltiplo comum dessas duas frações, que é o próprio 3. 3 vezes menos 5 é menos 15, mais 14 dá menos 1 terço. E o termo independente será 4 menos 7 terços vezes 2, ou seja, 4 menos 14 terços. 3 vezes 4 é 12, menos 4 dá menos 2 terços. Então, esse sistema, que estava nesse formato aqui, e na notação de matriz ampliada equivale a esta notação aqui, terá a terceira linha substituída por 0, 0, menos 1 terço e menos 2 terços. Né? Então é só modificar a terceira linha. Está aqui, ó. Vamos passar para outra tela ali. Por isso que eu destaco a importância da organização, né, pessoal? Então, 0, 0, menos 1 terço e menos 2 terços. Aqui é a terceira linha. 0, 0, menos 1 terço e menos 2 terços. A primeira equação, a primeira linha não foi modificada, nem a segunda linha. Então, o que eu tenho? Essa última matriz ampliada aqui equivale a esse sistema. Ó, x mais 4y mais 3z igual a 1 é a primeira equação. Menos 3y menos 2z igual a 2 é a segunda equação. E menos 1 terço de z igual a menos 2 terços é a terceira equação. E que é o objetivo do método de Gauss. Né? Ó, essa etapa aqui, vou destacar aqui, ó, é o que a gente chama de etapa da eliminação ou triangularização, certo? Porque vejam que o sistema que eu tinha, que era um sistema cheio, né, agora tem esses coeficientes aqui, ó, abaixo da diagonal principal da matriz de coeficientes iguais a zero, que são esses três coeficientes aqui, ó. Então isso permite agora calcular a solução por substituição retroativa ou retrosubstituição, ou seja, eu vou resolver a terceira equação, primeiramente, depois eu resolver a segunda para obter o valor do y e resolver a primeira para obter o valor do z. Então a terceira equação permite calcular o valor da terceira incógnita, que é o z, né? Que é a única incógnita presente. Vai ficar z igual a menos 2 terços dividido por menos 1 terço. Né? A gente sabe que na divisão vale a regra dos sinais, então como eu tenho o sinal negativo dividido por sinal negativo, dá um número positivo. Então como é que a gente faz a divisão dessas duas frações?
multiplicamos 2/3 pelo inverso de 1/3. 2/3 vezes 3 é igual a 2. Então, o z vale 2. Eu já sei o valor da terceira incógnita. Eu vou substituir o valor do z na segunda equação. Então, terei na segunda equação menos 3y menos 2 vezes z igual a 2, ou seja, menos 3y menos 2 vezes 2 igual a 2. Menos 3y menos 4, que é o produto, 2 vezes 2 vale 4. Então, menos 3y menos 4 é igual a 2, é a equação que resulta de eu efetuar a multiplicação. Como é que a gente resolve isso? Somando 4 aqui dos dois lados, né? Então, se eu somar o 4 dos dois lados desta equação, resultará na equação do lado esquerdo, menos 3y, e do lado direito, 2 mais 4 vale 6, né? Menos 4 mais 4 vale 0. E agora eu divido, né, por menos 3, obtenho 6 dividido por menos 3, que é igual a menos 2, ou seja, o y é igual a menos 2. Obtenho, então, a solução, o cálculo, o valor da segunda incógnita, que é o y igual a menos 2. E aí eu, tendo o valor do z conhecido igual a 2, o valor do y, que é menos 2, substituo esses valores na primeira equação, que é x mais 4y mais 3 é igual a 1, ou seja, x mais 4 vezes menos 2 mais 3 vezes 2 igual a 1, então fica x menos 8 mais 6 igual a 1, portanto, x menos 2 igual a 1. Se eu somar x menos 2 mais 2, será igual a 1 mais 2, portanto, x é igual a 3. Conclusão, a solução do sistema é x igual a 3, y igual a menos 2 e z igual a 2. Então, como é que a gente faz a verificação de que realmente, né, esse conjunto de números aqui, que é a solução do sistema triangular, é também a solução do sistema original, né? Então, eu vou fazer a substituição dos valores obtidos em cada uma das equações. Ó. Pego x igual a 3, y igual a menos 2, z igual a 2, substituo lá, na primeira equação. 3 mais 4 vezes menos 2, mais 3 vezes 2 dá 3 menos 8, mais 6, 9 menos 8, que é igual a 1. Né? Agora substituo na segunda equação. A segunda equação é 2x mais 5y mais 4z igual a 4. Então fica lá, 2x mais 5y mais 4z, vai ficar 2 vezes 3, né, que é o valor do x, mais 5 vezes menos 2, que é o valor do y, mais 4 vezes 2, que é o valor do z. 2 vezes 3 é 6. 5 vezes menos 2, menos 10. 4 vezes 2 dá 8. 6 mais 8, 14. Menos 10 dá 4, que é o resultado que tem que dar ali, né, pessoal? Tá? E, finalmente, a terceira equação é x menos 3y menos 2z igual a 5. Então, eu vou pegar aqui a terceira equação, vou trazer ela para cá. Ó. X menos 3y menos 2z é igual. No lugar do x é 3. Menos 3 vezes y, que é menos 2, menos 2 vezes 2, que é o valor do z. Então tem que cuidar, né? São substituições, são operações bastante simples, mas a gente tem que cuidar a questão dos sinais para não errar operações elementares. Tem que estar bem concentrado. Então vamos lá. 3. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Então 3 mais 6. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Então ficou 3 mais 6 menos 4. Né? 3 mais 6 é 9, menos 4 dá 5, que é o que tem que dar lá. Então, realmente, né, a solução do sistema é x igual a 3, y igual a menos 2 e z igual a 2. E esta é a única solução. Por quê? Ó, a gente tem que calcular o determinante, né, desta matriz e verificar que o determinante é diferente de zero. Vamos calcular, então, o determinante da matriz dos coeficientes desse exemplo 3 por 3 aqui. Eu vou colocar aqui 1, 4 e 3, 2, 5 e 4. 1, menos 3 e
menos 2. Então, eu vou dar aqui 3 minutinhos, né, para vocês efetuarem o desenvolvimento desse sistema de equações aqui e comprovarem que realmente esse determinante é diferente de zero. Tá? 3 minutinhos eu já retorno aqui. Então, isso vocês façam aí, por favor, o desenvolvimento do cálculo desse determinante. Peguem um lápis, um caderno, façam aí o desenvolvimento desse determinante 3×3 aí. Só para dar um nome aqui, para ficar mais fácil aqui o desenvolvimento, eu vou chamar isso aqui de... Vou usar uma letra grega aqui, delta. Né? Cálculo do delta aqui, vamos mostrar para outra página. Delta. Resulta em... vou fazer aqui o cálculo pelas operações de multiplicação, né? Vai ficar 1 vezes 5 vezes menos 2, né? É como se eu tivesse multiplicando aqui as diagonais que apontam para baixo aqui, tá, pessoal? Eu não sei se eu consigo inserir aqui, deixa eu ver se eu consigo inserir aqui. Consigo, aqui, ó. Vamos fazer então. 4, 5, 1 e menos 3. Ó. Então vai ficar, multiplicando assim as diagonais que apontam para baixo. 1 vezes 5 vezes menos 2, depois 4 vezes 4 vezes 1, né? Mais 3 vezes 2 vezes menos 3, tá? Aí tem um menos, aí a gente abre um parênteses aqui, ó, porque as próximas 3 parcelas vão ficar dentro de um parênteses precedido do sinal de menos, né? Então agora eu vou multiplicar as diagonais que apontam para cima, assim, ó, né? Vai ficar 1 vezes 5 vezes 3, mais menos 3 vezes 4 vezes 1, mais menos 2 vezes 2 vezes 4. Vamos conferir aqui. 1 vezes 5 vezes menos 2 está aqui. 4 vezes 4 vezes 1 está aqui. E 3 vezes 2 vezes menos 3 está aqui. Aí tem o sinal de menos aqui. Ó.
Agora, 1 vezes 5 vezes 3, que é esse termo aqui, ó. Depois, menos 3 vezes 4 vezes 1, está aqui. E, finalmente, menos 2 vezes 2 vezes 4. Menos 2 vezes 2 vezes 4. Então, vamos calcular agora parcela por parcela, para a gente efetuar o desenvolvimento passo a passo aqui. Menos 10 mais 16 menos 18, né? Ó, 5 vezes menos 2, menos 10, 4 vezes 4, 16, 3 vezes 2, 6, menos 3, menos 18. Menos 15, depois menos 12 e menos 16. Então vai ficar menos 28 mais 16 dá menos 12. Menos 12, menos 15 menos 12 é 3, 3 menos 16 dá menos 13. Portanto, menos 12 mais 13, menos 12 mais 13, que é igual a 1, que é diferente de zero. Então, como esse determinante é diferente de zero, a teoria garante que a solução daquele sistema é única, conforme eu havia comprovado que este conjunto aqui resolve o sistema, este cálculo aqui, que mostra que o determinante é diferente de zero, permite afirmar que realmente esse sistema é possível e determinado. Vamos escrever aqui. Né? O sistema. Tinha a palavra sistema. É possível e determinado. Porque o delta é diferente de zero. O determinante da matriz de coeficientes do sistema é, vamos botar aqui, ó. Então, a única solução é aquele conjunto de números que a gente encontrou ali. Certo? Então, isso prova que realmente, né, o método de Gauss permite resolver o sistema através dessa sequência de operações elementares, né? E vocês vejam que são operações relativamente simples, né? São apenas operações de multiplicação e divisão e adição e subtração, porém, né, exigem que a gente seja organizado, porque senão a gente se perde ali, né? E tem que tomar, tem que ter bastante atenção, qualquer errinho de sinal acaba prejudicando o resultado final. Porém, né, e isso é uma recomendação, é uma orientação, né, vocês devem sempre fazer, após o cálculo da solução, né, obtido os valores, vocês devem fazer esta etapa aqui, ó, essa aqui é muito importante, né, a verificação é muito importante, porque se a gente encontrou os valores corretamente, a gente vai se certificar, a gente vai ter certeza que realmente aquele conjunto de valores resolve todas as equações ao mesmo tempo. E se a gente cometeu algum erro nos cálculos intermediários, aqui na verificação a gente vai detectar esse erro. Tá? Então, se tiver errado, né, se a verificação não deu certo, tu volta lá e aplica novamente a sequência de operações, vai localizar, né, o erro que eventualmente foi realizado. Tá? Então, essa etapa de verificação eu vou solicitar que vocês apresentem, né? Quando solicitar qualquer atividade de avaliação, vocês deverão fazer essa etapa de verificação, ela será considerada no cálculo da nota dos trabalhos, das atividades que vocês realizarem envolvendo resolução de sistemas de equações. Tá? Então, deixa eu interromper aqui.
Certo, pessoal? Então, tem alguma pergunta? Por enquanto não, senhor. Então, tá. Então, lá no Moodle, vocês têm algumas listas de exercícios relacionados com sistemas de equações. Vocês têm também na própria apostila, que está disponível ali no Moodle, que eu tenho de álgebra matricial, né? Que lá tem, dentro daquele capítulo sobre sistemas de equações lineares, tem exercícios propostos. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar para vocês. Ó. Aqui a apostila. Ó. Lá na página 21 da apostila, eu faço outros exemplos, né, de sistemas 3x3, tem exercícios, exemplos resolvidos, né? Então, eu aqui apresento também exemplos de outros tipos de sistemas, sistemas impossíveis, sistemas indeterminados, né? Então, tem exemplos bem detalhadamente resolvidos aqui, e no final do capítulo, né, na página 26 em diante ali, ó, tem alguns exercícios propostos. Então, vocês podem, né, usar como fonte para resolução de exercícios esta apostila e também, ó, lá no próprio Moodle. A lista não está aqui, eu vou postar aqui uma lista sobre resolução desses sistemas, tá? Então, aqui, ó, hoje é dia 25, né? Você já tem o vídeo do dia 11, o vídeo do dia 18, eu vou postar, então, daqui a algumas horas, o vídeo do dia 25, né? E tem alguns outros vídeos aqui, ó, que eu já tinha feito de outros tipos de sistemas, vocês podem já acessar, né? E por último aqui, pessoal, só vou comentar com vocês, ó, no Octave, né, vocês podem testar depois. Deixa eu. Isso aqui, essa tela branca aqui. Não estou conseguindo. Acho que eu consigo acessar. Não deu certo aqui. Não sei. Tem algum probleminha técnico aqui no meu computador, então não vou conseguir fazer aqui. Deixa eu ver. Vocês descobriram, deu algum probleminha ali no. Não estou conseguindo acessar o Octave, eu faço na aula que vem, tá? Então vou encerrar por aqui. Eu agradeço aí a participação de todos e até a próxima terça-feira. Até, senhor. Tchau.